Bom dia, nós vamos hoje para a nossa terceira aula sobre o tema, do nosso livro Discípulo Radical. Nós vamos falar um pouquinho sobre maturidade. Na primeira aula, nós tivemos o Valdo ministrando a aula sobre inconformismo, na segunda aula foi a Marilena sobre semelhança com Cristo. E hoje nós vamos falar sobre maturidade. Vamos orar para a gente começar? Vou pedir que o Valdo faça essa oração como nosso coordenador aqui da Escola Dominical, que ele faça essa oração. Nós estamos aqui presencialmente nesse momento, mas também essa aula vai ser disponibilizada depois no YouTube para quem desejar, quem puder acompanhar durante a semana. Valdo, você ora para a gente começar a nossa aula nesse momento? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra nessa manhã de domingo, que o Senhor está nos abençoando, nos dirigindo, para que o Teu nome seja engrandecido, Pai, nessa escola dominical. O Senhor possa estar falando através da vida do Everton e usando a sua vida para ministrar a Tua Palavra aos nossos corações. Que o Senhor possa estar nos ensinando mais acerca de como devemos ser discípulos Teus e que o Teu nome seja glorificado, Pai, através das nossas ações, Pai, através da nossa vida no dia a dia, que nós possamos estar colocando em prática aquilo que estamos aprendendo na escola dominical. Está aqui participando dessa aula, aqueles que vão estar vendo a aula no YouTube, que o Senhor possa estar falando as ações de cada um, Pai, possa estar usando esse instrumento, Pai, para edificar a vida do Teu povo, Pai. Nós pedimos isso, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então, terceira aula. Não vou falar muito sobre as duas aulas. Se você quer assistir a aula completa, está lá disponível no nosso canal. Mas o Valdo fez uma introdução sobre o tema, falando sobre a ideia que nós vamos conversar nessas 8 aulas. Semana passada falamos um pouco sobre semelhança com Cristo. E hoje o nosso tema é maturidade cristã. Eu vou colocar um slide aqui para a gente ver e acompanhar alguns textos que nós vamos ler, algumas frases também do livro que nós estamos acompanhando. A primeira aula está aí, então, inconformismo. A segunda aula, semelhança com Cristo. Hoje, maturidade. E eu começo convidando vocês a participarem, respondendo essa pergunta aqui, que é a seguinte: a igreja cristã no mundo está crescendo? O que vocês acham? A igreja está crescendo? O número de cristãos no mundo está crescendo? Vocês já viram, ouviram? Tem algum dado que vocês já encontraram na internet? Algum site, alguma notícia, algum pastor falando, alguma pesquisa? Marilena respondeu que sim. Mais alguém? Se tiver mais alguém, fique à vontade também para falar, e a gente vai caminhando. O Valdo também acha que sim, responde que sim. Igreja cristã no mundo está crescendo. Algum comentário sobre esse crescimento? Alguma fala? No início desse capítulo, o autor fala desse crescimento, só que ele faz um alerta, né? Como a Marilena falou um pouco da história semana passada dele na aula, o Valdo também fez uma introdução na primeira aula, é o último livro que ele escreveu, e alguns dados iniciais que ele traz é sobre uma preocupação com essa forma de crescimento. Ele fala que não é exagero, ao olharmos para as estatísticas, falarmos que o crescimento da igreja pode ser descrito em muitos lugares como uma explosão. Só que aí ele traz algumas frases, e eu trago esses dados iniciais aqui para a gente pensar. Ele fala assim, em conversa com um líder cristão lá no sul da Ásia, esse líder fala o seguinte: existe um enorme problema de falta de consagração e integridade. Embora o número de cristãos cresça, existe essa dificuldade, esse problema na questão da igreja cristã. E aí ele conversa com um líder cristão na África também, e ele fala assim: o crescimento da igreja é em grande parte numérico, mas a igreja está sem uma base bíblica e teológica. E uma terceira
frase que ele traz é do presidente do Conselho Cristão Chinês, em 2006, ele escreve o seguinte: alguns dizem que a igreja está indo bem quando há crescimento numérico, e queremos ver pessoas sendo acrescidas à igreja todo dia, porém não estamos buscando apenas número. E no nosso estudo que está disponível no site, depois a gente compartilha novamente, ele faz uma comparação da igreja cristã, como se ela esse crescimento numérico da igreja cristã como se fosse um grande lago, só que sem profundidade. E essas 3 frases retratam um pouquinho essa questão que ele fala. Tanto na China, na África, na Ásia, esse crescimento existe, esse crescimento numérico existe, mas, às vezes, em alguns lugares, ela não tem uma base firme, uma base cristã, uma base teológica. Então, quando se analisa o cenário cristão mundial, deve existir a introdução do capítulo aqui, esse cuidado, porque na maioria das vezes, como eu disse, esse lago é muito grande, mas ele não tem profundidade. Imagina um lago com, sei lá, 5 quilômetros de extensão, mas com 30 centímetros de profundidade. Ele compara esse crescimento explosivo com essa imagem desse lago. Vamos lá, agora a pergunta fica um pouquinho mais específica e eu convido vocês a participarem também. A igreja cristã está crescendo no Brasil? Se vocês quiserem falar também, fique à vontade, pode falar, perguntar, trazer algum dado. Primeiro eu perguntei do mundo, agora, diante dessa explanação da China, do sul da Ásia, da África, vocês consideram que a igreja cristã está crescendo no Brasil? E se sim, é só numérico ou esse crescimento vem também em outras... daria para a gente ter uma aula só sobre isso, mas essa é só uma introdução desse tema maturidade. Mas vocês acreditam, percebem que a igreja cristã no Brasil está crescendo? Pastor. Pode falar. Eu acredito que sim, né? Já li várias coisas a respeito disso, mas no dia a dia, o que eu, pelo menos, percebo é que esse crescimento é apenas em número, porque as pessoas não têm uma fundamentação bíblica, não conhecem a Bíblia, elas vivem daquilo que elas ouvem de pastores na igreja que nem sempre está em linha com a palavra. A primeira igreja que eu frequentei, depois que eu passei a frequentar uma igreja evangélica, foi uma batista em Rio Claro, e o pastor tinha colocado uns quadros na parede que dizia assim: vamos crescer o mais rápido possível em quantidade e santidade. E eu achei muito legal aquilo, porque até hoje eu lembro qual era a frase que tinha lá colocada, né? E era bem isso, eu acho que está crescendo em número, mas a cada dia que passa a gente se escandaliza mais com maus exemplos e testemunhos de pessoas que se dizem cristãs. Então é meio complicado, né? Era melhor que não tivesse crescido tanto, não sei, é para avaliar isso. Sim, o Valdo colocou um dado interessante aqui também, nas pesquisas e nos últimos, a cada censo o número é maior. Nas pesquisas fala que em 2030, 2050, já fazem uma previsão do número de evangélicos ser uma porcentagem maior, ser maioria no nosso país, mas entra essa questão que a Marilena comentou, e isso vem diretamente levar a gente a descer aqui no nosso tema de hoje, né, que é maturidade. Por que acontece isso? Porque mesmo a igreja crescendo, não existe essa mudança, essa transformação que a Bíblia fala que deve acontecer. O Valdo coloca mais um comentário também, né? Nós podemos chegar a ter a maioria da população sem mudar nada no país. E isso é lamentável. E aí a gente pode pegar o tema da nossa aula aqui hoje, isso nos faz perceber que falta uma maturidade. Então a gente chega aqui agora ao nosso tema. Eu fiz essa introdução desses dados iniciais que a gente tem aqui no livro, com algumas questões que eu coloquei aqui também, para a gente pensar nesse crescimento e como é importante a questão da maturidade na caminhada cristã. A Marilena citou também a questão
pessoas que não conhecem, são cristãs no nome, mas não conhecem a essência, a Bíblia, a fé. E a gente vai comentar alguma coisa sobre isso também durante a lição. Vamos, então, para o nosso texto base de hoje aqui. Eu vou usar, tem alguns textos lá no nosso estudo, mas eu vou usar esse de Colossenses 1, 28 e 29 como nosso texto base. Diz assim: nós o proclamamos, ou anunciamos em outra versão. Está falando de Cristo, né? Paulo está escrevendo a igreja de Colossos, está falando, nós anunciamos a Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Passa um slide aí, convido você a olhar essa palavra destacada aqui. O anúncio de Cristo, a proclamação de Cristo, essa advertência, esse ensino, ele tem um fim, que todo homem seja perfeito em Cristo. Aí a gente poderia pensar que é possível sermos perfeitos em Cristo? E aí a gente entra na primeira parte, então. O que é maturidade? O que é esse ser perfeito? A palavra perfeito em grego, ela é teleios. Ela aparece 19 vezes no Novo Testamento. Lá em Mateus tem um texto, Mateus 5, se eu não me engano, fala assim, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. É uma das vezes que aparece. E ela aparece aqui no texto que nós lemos também de Colossenses 1, 28 e 29. Ela aparece no final do versículo 28, falando que o ensino, o anúncio de Cristo é para que todos cheguem à sabedoria e sejam apresentados perfeitos em Cristo. Essa palavra, ela pode sim ser traduzida por perfeito, mas quem já lidou, já leu, já estudou sobre tradução, é muito difícil você encontrar em outra língua alguma palavra que traduza corretamente ou que fale corretamente. Então, essa palavra, ela pode sim ser traduzida por perfeito, mas ela tem um sentido também, e ela pode ser traduzida também por maduro, dependendo do contexto que ela está escrita, dependendo da frase, do lugar que ela está escrita. Então, esse sentido que a Bíblia usa, essas 19 vezes, ela fala no sentido de amadurecer. Esse teleios, esse perfeito, esse maduro, seria um contraste com aquele que é criança. Se a gente voltar aí em 1 Coríntios 3, a gente está lendo Colossenses 1. Paulo fala, 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, ele fala assim, eu, porém, irmãos, não pude vos falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, essa palavra teleios, ela não vai aparecer diretamente nesse texto de 1 Coríntios, mas ela faz essa distinção, essa diferença entre uma pessoa que amadureceu, que cresceu, não que é perfeita em todas as coisas, mas ela contrasta com as atitudes de alguém que é infantil, que é criança ainda. Mas Jesus mandou a gente ser como criança. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de criança de imaturidade, não no sentido de pureza. Então, o que é maturidade? Olhando para a Bíblia, ser maduro é ser teleios, é ser diferente da imaturidade de uma criança, caminhar rumo a uma maturidade. Qualquer momento, se tiver algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade para fazer também. E aí, no texto do estudo nosso que nós encontramos aqui, olhando para esse sentido de maturidade, o autor, né, John Stott, no seu último livro, ele escreve nesse sentido, ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos. Destaco 4 palavras. Maturidade, perfeito, ser perfeito. Eu coloquei maduro 2 vezes aqui, mas é só para a gente enfatizar que esse teleios, ele tem o sentido de perfeição, no sentido de amadurecer, de crescer. E aí ele implica 4 coisas para declarar o que é maturidade. Adorar, um relacionamento com Cristo onde eu adoro, eu entendo que Ele é o Senhor, eu confio nele, eu o amo de todo o meu coração, Ele ocupa o primeiro lugar no meu coração, e também eu obedeço. Então, essas 4 palavras aqui estão ligadas com maturidade. Adorar, confiar, amar e obedecer.
E aí eu volto no texto que a gente começou, de Colossenses 1, 28 e 29. E aí eu faço um destaque a mais agora. Estava destacado somente a palavra perfeito. Agora aqui fala, proclamamos, advertindo, ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E aí eu destaco essa segunda parte aqui, perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Então essa caminhada nossa, rumo à perfeição, ou à maturidade, vamos usar a palavra maturidade, que é o tema nosso aqui, ela é encontrada em Cristo. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês, para quem está assistindo depois, para quem vai assistir depois no YouTube, o YouTube vai bloquear esse vídeo por questões de direitos autorais, mas o link, eu vou tirar ele da aula então e vou colocar o link embaixo na descrição do vídeo para você acompanhar. E nós que estamos aqui podemos acompanhar normalmente aqui. Para quem está assistindo depois, então, lembra que o link está aí embaixo. Voltando aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, mas esse vídeo eu achei interessante que ele fala um pouquinho dessa identidade em Cristo. Então, maduro, como nós vimos aqui, alguém que é maduro, como nós estamos estudando hoje, alguém que é teleios, aqui nesse texto de Colossenses 1, 28, e aparece também mais 19 vezes no Novo Testamento, é alguém que tem a sua identidade em Cristo, que está em Cristo, como o destaque que nós vimos aí, que eu fiz agora de Colossenses 1, 28, a fim que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E aí tem a imagem de uma parte da capa do livro para a gente pensar. E aí agora vamos caminhar um pouquinho mais então. O que é ser perfeito em Cristo? E aí eu vou destacar, se a Marilena quiser comentar algo também, sobre o que ela falou no início lá. Que existe ela até falou no final, né? Seria melhor se não tivesse, como que é a expressão que ela usou? Seria melhor talvez se não tivesse crescido tanto e tivesse mais santidade, mais maturidade, algo nesse sentido que ela falou. Mas por que isso? Tem um livro chamado Conhecimento de Deus, que o autor chama J.I. Parker, e ele fala o seguinte: ele fala que existem muitos cristos sendo oferecidos nas religiões. E ele chama grande parte das religiões do mundo, ou das igrejas do mundo, como religiões comerciais, em que muitos falsos cristos distorcidos destoam do Cristo autêntico das Escrituras. E aí a gente pode fazer uma pesquisa no YouTube aí e vai achar vários tipos de Jesus, né? Um que era bonzinho demais, um que era de tal forma. Se alguém lembrar de algum aí que ouviu, que viu alguma coisa, pode falar. Mas o Jesus Cristo Superstar, Jesus Cristo... várias caricaturas do que é, de fato, o que a Bíblia ensina. As pessoas talvez não leram, não conheceram, ou leram uma parte, ouviram uma mensagem, ouviram alguma coisa e fizeram a sua própria imagem de Cristo. Então, o que é maturidade? É uma perfeição em Cristo, ser maduro em Cristo. E aí a gente caminha um pouquinho mais como que a gente alcança, como que a gente caminha para essa maturidade. E aí eu trago mais uma frase do autor aqui também no estudo. Ele fala assim: se nós queremos desenvolver, tem no livro também, né, uma maturidade verdadeiramente cristã, precisamos, acima de tudo, de uma visão renovada e verdadeira de Jesus Cristo. Precisamos voltar à palavra de Deus, precisamos ver quem é Jesus de fato. A maturidade nossa depende de sabermos, de conhecermos quem é Jesus. E eu vou fazer um convite para você, quem puder ler para a gente aí, que Cristo é esse que nós servimos? Que visão renovada e verdadeira de Jesus Cristo nós devemos ter? Neste Cristo que aparece em Colossenses 1, 15 a 20. Pedir que alguém abra aí para a gente em Colossenses 1, 15 a 20, e daqui a pouco faça essa leitura. Então, se nós queremos desenvolver essa
maturidade cristã, para que, de fato, um crescimento numérico possa refletir em uma mudança, uma transformação no país, na cidade, no local que nós estamos, precisamos dessa visão renovada e verdadeira de quem é Jesus. Vamos, alguém encontrou aí para a gente, Colossenses 1, 15 a 20, que vai falar quem é esse Cristo, quem que é esse Cristo que nos leva à maturidade, o que é ser maduro em Cristo, qual Cristo é esse? Alguém pode ler para a gente? Ele é a imagem do primogênito sobre toda a criação. Foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Nós estamos lendo, né, o texto inicial nosso foi Colossenses 2, a gente voltou aqui um pouquinho em Colossenses 1, e aí Paulo fala assim, vocês devem ser perfeitos em Cristo. Mas quem que é esse Cristo? Volta uma folha aí na carta que vocês receberam. Volta um pouquinho ali. E Paulo proclama Cristo como o Senhor da criação. Então, nós somos perfeitos em Cristo. Quem é esse Cristo? É o dono, é o Senhor da criação, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. É o Deus Todo-Poderoso que reina sobre todas as coisas. Ele é também o Senhor da igreja, aquele por meio de quem todas as coisas foram reconciliadas com Deus. É nele que nós somos maduros, é nele que nós encontramos a maturidade, no Criador de todas as coisas, naquele que reconciliou todas as coisas, por meio do qual Deus reconciliou todas as coisas. Quem ele é? Ele é a imagem da plenitude de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é quem criou todas as coisas. Tudo foi feito nele, por ele, para ele. E sem ele, nada do que existe teria existido. Jesus é o cabeça do universo, o cabeça da igreja, ele é o Senhor de todas as coisas. Então a nossa maturidade está nele, não é na nossa força de vontade, no nosso desempenho, não, a nossa maturidade, a nossa caminhada está nele. Então nós vamos amadurecer quando nós entendermos e pensarmos e conhecermos, como diz aqui, termos essa visão renovada e verdadeira de Jesus Cristo. O Jesus autêntico, ele é encontrado na Bíblia. E aí eu trago uma frase aqui que não é diretamente ligada à questão da maturidade, mas o autor ele descreve de uma forma interessante. Fala assim, esse Jesus autêntico deve ser encontrado na Bíblia. A Bíblia é o livro que pode ser descrito como um retrato que o Pai fez do Filho, colorido pelo Espírito Santo. Eu achei bem interessante essa forma dele descrever a Bíblia, né? Esse Jesus que é encontrado na Bíblia, que é esse livro em que o próprio Pai fala do Filho, do início ao fim ele fala do Filho, e esse livro é colorido pelo Espírito Santo. Então, a maturidade cristã é essa perfeição em Cristo, essa maturidade em Cristo. E nós amadurecemos, nós caminhamos para a maturidade, nós nos tornamos discípulos maduros quando conhecemos o Jesus autêntico que é encontrado na Bíblia. E aí a última pergunta aqui para a gente pensar. Para quem é a maturidade? A maturidade é para todos? Existe um grupo especial para pessoas que podem ser maduras? E aí eu recorro a uma versão um pouquinho diferente. Eu li a NVI lá no começo e agora leio uma outra aqui, corrigida e fiel, se não me engano. E aí o texto do versículo 28 diz assim: a quem anunciamos? Admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Faço uma pergunta olhando para esse texto. Tem 3 vezes destacado todo aí, né? Todo homem, todo homem, todo homem perfeito em Cristo. Por que Paulo repete 3 vezes essa expressão de forma tão enfática nesse texto? Alguém tem alguma consideração? Consegue imaginar por que Paulo fala dessa forma, anunciando,
falando a respeito de Cristo, enfatizando todo homem, 3 vezes no mesmo versículo. Aqui não está o 29, né? É só o 28 aqui. Alguém faz ideia, pode fazer algum comentário sobre? Pastor, na minha opinião seria assim, para enfatizar que é todo mundo. Por isso que ele fala todo. E talvez o fato de ser 3 vezes, ele esteja se referindo a Deus Pai, ao Filho, que é Jesus, e ao Espírito Santo. Quando ele fala de homem perfeito em Jesus, então me fez pensar nisso. Mas essa segunda parte eu não sei, estou chutando. Sim, daria para a gente pensar nessa questão mesmo, mas não é exatamente... Eu não sei se eu interrompi, tem mais alguma coisa para falar? Talvez eu... Não, acabei. Por que ele fala todo homem? A expressão que os estudiosos da carta de Colossenses encontram. Na época dessa igreja de Colossos, dessa carta escrita, existia nós chamamos de gnosticismo, que é uma salvação alcançada pelo conhecimento, traduzindo de uma forma mais livre, ou explicando de uma forma mais simples. O que era isso? Alguns meios cristãos, algumas igrejas cristãs que estavam começando, estavam ensinando, pessoas infiltradas nessas igrejas cristãs estavam ensinando que existiam 2 classes de cristãos, ou 2 categorias de cristãos. Tem um texto lá em Atos que é interessante, que ele fala assim, cuidado com aqueles de fora, mas cuidado com os de dentro também, que semeiam algumas coisas. E é mais ou menos nesse contexto aqui que Colossenses é escrito, falando que existem 2 categorias de cristãos. Por um lado, existiam, eu vou falar 2 palavras em grego aqui, eu não trouxe aqui, chama hoi poloi. O que é isso? É o rebanho comum, que eram todo mundo que está ali na igreja, todas as pessoas que estavam ali na igreja, todo mundo que congregava ali nessa comunidade que estava começando. Era unido pela fé. E aí, por outro lado, existiam os hoi teleioi. Lembra da palavra teleios? E aí eles falavam o seguinte, esses hoi poloi era o rebanho comum, todo mundo, mas tinha uma categoria especial, que eram esses hoi teleioi, que era uma elite que tinham acesso a um conhecimento especial e poderiam chegar à maturidade. E aí Paulo fala assim, gente, vamos parar de brincadeira, vamos levar a sério essas coisas aqui. Paulo fica, vou usar uma palavra aqui, horrorizado com essa situação, e ele se opõe firmemente, e ele fala assim, eu estou proclamando a Cristo, eu estou anunciando a Cristo. E aí ele usa a palavra que os gnósticos, que esse grupo lá ensinava, a palavra teleios, homem perfeito, que está aparecendo aí no versículo 28, e ele fala assim, a maturidade é para todo homem deve ser ensinado em toda a sabedoria, e todo homem deve ser apresentado perfeito em Jesus Cristo, homem perfeito em Cristo. E aí ele está fazendo uma declaração, usando uma palavra que aquele grupo dos gnósticos usavam, e trazendo que todos... a maturidade era para todos, não era para um grupo específico, por uma elite, que tinham acesso a um conhecimento especial. Era para todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador e deve caminhar rumo a essa maturidade. Esse é o sentido deles repetir tantas vezes no mesmo versículo, 3 vezes no mesmo versículo, essa mesma expressão, todo. Então ele está enfatizando que a maturidade é para todo cristão. Não tem um grupo especial, não tem um que não pode, não tem outro que não pode, é para todo cristão. Não sei se ficou claro a forma de falar aqui. Se tiver alguma dúvida, pergunta, pode fazer, por favor. E aí, o que eu acabei de falar, que está no livro também aqui, nessa maturidade, está enfaticamente disponível, não somente para um seleto grupo de pessoas, mas a todos, e ninguém pode fracassar em obtê-la. Resumindo aqui a nossa aula, abrindo para perguntas, e depois eu concluo aqui. Maturidade, primeira parte, o que é maturidade? A teleios lá, né? Homens e mulheres em Cristo, perfeitos em Cristo. E como que nós caminhamos para a maturidade? Como que nós progredimos para a maturidade?
começando por uma visão de quem é o Cristo autêntico que a Bíblia aponta. Para quem é a maturidade? Para todos. Então, esse foi o conteúdo que nós vimos até agora. Essa maturidade, ela é em Cristo, começa por termos uma visão de quem é Cristo, e ela é para todos. E aí, se alguém quiser fazer, antes de eu passar aqui para essa pergunta final, alguém tem alguma consideração, pergunta, comentário, destaque? Fique à vontade. Lembrou de algum texto que fala sobre alguma coisa, sobre perfeição, sobre maturidade, sobre crescermos em Cristo? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Posso prosseguir? Começo, então, para a gente finalizar aqui. Quando você lê um texto bíblico, você se identifica com o escritor? Claro, sabemos que foi Deus que inspirou as pessoas a escreverem. Mas você se identifica com o escritor ou com os leitores? Quando você lê um texto bíblico? Você se identifica mais, depende do texto, com o escritor ou com os leitores? Vou dar um exemplo. Você leu o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou lendo e eu estou me identificando com o leitor. Deus é meu pastor. Ou você se identifica com o salmista escrevendo para alguém. Alguém está passando por uma situação e eu estou falando para você que o Senhor é seu pastor e nada vai faltar. Deu para entender a pergunta? Alguém quer fazer alguma consideração sobre essa questão? Quando você lê um texto, você se identifica mais com o escritor ou com os leitores? Eu me identifico mais como leitora. Como leitora. Sempre me colocando dentro da história. Em alguns momentos, eu até me coloco no lugar de quem está escrevendo, para contextualizar, tentar entender por que ele falou isso naquele momento. Mas, na maioria das vezes, é como leitora e trazendo o texto para a minha realidade. Eu também fico como leitora. Raramente a gente muda de lado, normalmente é leitora. E achei curiosa essa sua pergunta, pastor. Quero ver onde vai chegar. Porque não sei se alguém já viu, alguém foi em algum culto e ouviu alguém no final do culto falou assim, tal pessoa precisava ter vindo ouvir essa mensagem hoje. A pessoa, ela não se identifica como ouvinte, mas como alguém fala, deveria falar para aquela pessoa. É boa essa. Não sei se vocês já ouviram. Falou assim, aquela pessoa tinha que ter ouvido essa mensagem, ou aquela pessoa tinha que ter lido um texto. Ou quando você conhece alguém que está bravo e a pessoa posta um versículo que você sabe que ela está postando para alguém. Você, agora eu sei por que aquela pessoa postou aquele versículo, ou por que ela fez aquele comentário no WhatsApp. Você sabe, a quem está fora não conhece a história, mas quem está dentro fala, ele está se portando como um escritor, ele está mandando um versículo para alguém e respondendo alguma coisa. Mas isso acontece só nos cristãos da China, né? Aqui no Brasil não acontece. Então a ideia da gente perguntar isso aqui é para a gente voltar lá no versículo 29, 28 e 29 de Colossenses 1. Vamos ler ele novamente? Nós proclamamos a Cristo, advertindo, ensinando a cada um com toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Como nós ouvimos, grande parte das vezes nós nos identificamos como leitores mesmo. Algumas vezes também nós fazemos ambos, né? Por que o tal escritor bíblico escreveu dessa forma? Por que ele cita isso? Por que ele cita aquilo? Então, quando eu olho para esse texto e quando eu olho para o estudo nosso, eu percebo também que esse perfeito em Cristo, ele é algo que tem duas direções, uma dupla responsabilidade. A maturidade em Cristo é tanto para nós, quanto para o nosso ministério, para a nossa vida. Então, o destaque aqui final da nossa aula é essa dupla responsabilidade que a maturidade cristã nos leva. Nós, e aí Paulo fala, vou voltar aqui, Paulo fala que ele adverte, ensina, proclama, com toda a sabedoria, para que todo homem seja perfeito em Cristo. E aí ele fala assim, para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Olha o versículo 28, ele está falando que ele ensina, que ele proclama, que ele adverte.
a todo homem, como a gente viu enfaticamente aqui, todo homem perfeito em Cristo. E aí, faz uma pausa aí, versículo 29. Eu também faço isso. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Então, eu posso falar aqui no final dessa aula que a maturidade cristã tem a ver com a nossa vida, essa questão de sermos os leitores, nos identificarmos como os leitores, em que a palavra de Deus vai trabalhando, em que Cristo vai trabalhando, e também no anúncio do evangelho, para que outras pessoas chegam por maturidade. E aí eu peguei a última frase do capítulo aqui, que o autor nos traz, ele fala assim, que Deus possa, John Stott, né, nesse livro, O Discípulo Radical, que Deus possa nos dar uma visão completa e clara de Jesus Cristo. Primeiro, para que possamos crescer em maturidade. E segundo, para que, pela proclamação fiel de Cristo em sua plenitude, outras pessoas possam se apresentar maduras. Então, eu encerro com essa frase, a nossa aula aqui, olhando essa dupla responsabilidade relacionada à maturidade cristã. Essa visão completa, né? De que precisamos crescer, devemos crescer, e também precisamos proclamar esse Cristo em sua plenitude, esse Cristo das Escrituras, para que outras pessoas se apresentem maduras também. Então, maturidade tem a ver com crescer em Cristo, saber quem é Cristo, é para toda pessoa, e ela implica uma dupla responsabilidade. Eu cresço em maturidade, mas eu também continuo proclamando a Cristo, para que outras pessoas se apresentem maduras diante dele. Ok? Esse é o nosso conteúdo de hoje, essa é a nossa aula de hoje, e nós vamos... eu abro aqui agora para algum comentário, pergunta, destaque final, e nós oramos encerrando, depois a gente faz a foto aqui registrando. Ok? Alguém tem alguma pergunta, comentário? Quando a foto. Chegou a hora da foto, ok. Já vai ser. Márcia, não sei, abriram? Está falando do 1 Coríntios 5. Agora sim. Para quem leu 1 Coríntios 5 hoje, né, ele fala, tem muito a ver com essa lição de hoje, né, o capítulo, que ele fala a respeito, né, de exatamente disso, da gente comer o fermento, mas o fermento bom, o pão com fermento bom, e não o pão com fermento ruim, né? Então, acho que a maturidade está nisso, né? A gente comer o verdadeiro fermento, que é Cristo na nossa vida. Esse é meu comentário. Legal, obrigado, Ieda. Eu não li ainda o capítulo de hoje, o capítulo 5, mas essa questão de... É em Cristo mesmo, né? Essa questão do fermento bom. Muito bom. Obrigado, Ieda. Mais alguém? Algum comentário? Fala, destaque, pergunta? Vamos orar, então. Deixa eu parar de compartilhar aqui. A gente ora encerrando a nossa escola dominical, falando sobre essa questão de maturidade. Obrigado a todos que estiveram presentes, aqueles que assistiram pelo YouTube ou estão assistindo. Que Deus abençoe e continue falando a cada coração. Vamos orar, agradecendo a Deus, pedindo a bênção dele sobre a nossa vida. Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te bendizemos, Deus, porque o Senhor nos convida nessa manhã a uma vida de maturidade no Senhor, entendendo, conhecendo quem é o Senhor, conhecendo, Pai, a tua graça, o teu amor, o teu poder, e o convite a todos nós. Queremos te agradecer, porque a tua palavra se renova a cada manhã, e ela ministra, ela fala ao nosso coração. Te louvo, Deus, pela vida de cada pessoa participando desse momento, por aqueles que assistirão posteriormente, e peço, Deus, que o Senhor nos faça crescer cada dia mais. Em nome de Jesus é que eu oro, agradecido. Amém. E amém. Amém.